Apresentação sobre os benefícios do uso da madeira na construção civil, processos e técnicas de proteção. Conforme a coisa vai evoluindo, teremos a participação e a presença de nossos colegas. Primeira coisa, entender o que é a madeira. Só vamos saber utilizá-la com inteligência e de uma forma consistente, entendendo o que é o material e como utilizá-lo de forma coerente, de forma consistente em sistemas construtivos permanentes, e não o uso como é feito no Brasil hoje em dia, de um uso ainda muito primário. Nós precisamos evoluir na cadeia de produção, exatamente utilizando esse recurso de forma inteligente. É inadmissível que um país, o único país no mundo que tem o seu nome, o nome de uma espécie de madeira, uma área florestal gigantesca, os recursos que nós temos são enormes, a tradição florestal que nós temos e que nós ainda usamos muito pouco esse recurso como elemento construtivo. E principalmente entendendo que um país de dimensão continental como o Brasil tem uma carência de quase 8 milhões de habitações. Então, para o dever de cidadania, o país precisa cumprir com o primeiro requisito, que é o abrigo, que é a socialização. Então, a moradia é um tema muito importante e que vai dar um foco cada vez mais que nós discutimos qualquer sistema construtivo ou qualquer sistema de proteção ambiental. Porque nós devemos colocar essas 8 milhões de moradias para atender, levando em consideração 4, 5 pessoas por moradia, nós temos que dar dignidade a esses brasileiros. Então, entender o que é a madeira. E a forma que nós encontramos, o setor químico que encontrou para apresentar adequadamente a madeira, essa definição. A madeira é um polímero natural resultante do processo de fotossíntese, pelo qual as plantas convertem energia radiante do sol em energia química na forma de glicose e, por consequência, a glicose na forma de celulose. Olha, hoje, e não vai ser difícil nós observarmos nos eventos de cunho ambiental, elementos plásticos se apresentando como sustentáveis e ecológicos. Há um problema muito sério de conceituação, porque não se leva em consideração a análise do ciclo de vida. Então, material sustentável, material verdadeiramente sustentável é a madeira. Primeiro, preservação por seus motivos. Preservação das fontes fósseis pela substituição por material renovável e de ciclo curto. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo em São Paulo, nós vamos ao campo, fazemos o plantio, o berçário da nossa matéria-prima. Em 15 anos ela já está servindo para a produção de excelentes peças estruturais para a construção habitacional e mais para a construção de redes de eletrificação rural e telefonia. Ciclos de produção praticamente fechados. Nós temos critérios de destinação dos resíduos da madeira industrializada em qualquer uma de suas finalidades, até mesmo nas madeiras tratadas, autoclavadas. Consumo de energia comparativamente baixo a qualquer outro material, e estoque de carbono. Por quê? Nós desenvolvemos o plantio ou a utilização de um recurso natural quando ele está num processo de declínio. No processo de crescimento, pelo processo da fotossíntese, ele absorve, sequestra CO2 da atmosfera, transformando o CO2 em material lenhoso, e nós aprisionamos esse CO2 a partir do momento que nós utilizamos para uma construção permanente, e não uma construção rápida como uma embalagem, um pallet qualquer, algo assim. Não, usando de forma inteligente como material construtivo, nós estamos sequestrando e aprisionando esse CO2 e com isso contribuindo para o meio ambiente. A área reflorestada no Brasil está capacitada a produzir madeira em quantidade suficiente para atender às demandas habitacionais. Aqui nós temos um exemplo de um projeto habitacional, todo ele em wood frame, o primeiro projeto em escala, são 268 moradias aproximadamente, isso, né, Marcelo? Que está construída na região de Pelotas.
Essa construção ela foi concluída em praticamente 8 meses, né? E tivemos um canteiro de obra absolutamente limpo, com o menor índice de resíduos final da construção. A tecnologia florestal, consorciada com o setor industrial madeireiro e a tecnologia da preservação de madeira, pode contribuir com sistemas verdadeiramente sustentáveis e com a capacidade de atender as demandas habitacionais para os diferentes segmentos e classes sociais. Que hoje nós estamos vendo a madeira empregada nas construções mais elitizadas, atendendo as classes sociais mais elevadas, mas ela tem e pode contribuir bastante para atender a carência nas classes sociais mais inferiores. E de que forma? Primeiro, o benefício da industrialização com sistemas construtivos uniformemente produzidos, monitorados, controlados no ambiente de fábrica. Nós transferimos o profissional, o operário, do canteiro de obra para um ambiente de indústria, com toda a sua proteção, EPIs, ambiente adequado de trabalho, monitoramento e gestão de qualidade do produto final, ou seja, todos saem uniformemente controlados e produzidos. Qualificação da mão de obra com todos os benefícios de ordem industrial. Redução de resíduos no canteiro de obra e, principalmente, uma gestão adequada desses resíduos para a sua destinação final. Redução das pressões sobre os materiais tradicionalmente empregados na construção, contribuindo para uma redução nos custos das habitações. E oferta de um sistema sustentável pelo uso da madeira plantada. Entre os diversos materiais destinados à construção civil, e aí nós podemos levar em consideração o ferro, concreto armado, alumínio, plástico, fibra de cimento, somente a madeira reúne qualidades de exceção que a elege principalmente sobre o critério da sustentabilidade, o que melhor integra o homem ao meio ambiente. Conforme eu vou passando, eu vou mostrando algumas imagens de obras realizadas no Brasil com estruturas de madeira. Madeiras, aqui nós vamos encontrar tanto madeiras plantadas quanto madeiras nativas de uso certificado, de uma exploração certificada, efetivamente. Bom, para contribuir para o uso da madeira de uma forma consistente na construção civil, o setor químico, qual aqui eu estou representando, a parte da preservação de madeira, procurou criar uma ferramenta que desse instruções para os profissionais de engenharia e arquitetura seguir uma cartilha e está a sua especificação amparada por uma norma técnica, facilitando assim a escolha da madeira, os processos e técnicas de tratamento e as retenções que deveriam ser seguidas, né? E com isso nós criamos a NBR 16143, Sistemas de Categorias de Uso, esse é o nome dessa norma, que é uma ferramenta para a tomada de decisão quanto ao uso racional e inteligente da madeira e que garante o melhor desempenho das construções para as diferentes condições de exposição a que a madeira será aplicada. Essa norma ela é muito importante porque ela é efetivamente uma cartilha para o profissional da arquitetura e engenharia. Nós distribuímos em 6 categorias de uso o uso da madeira numa construção, comercial, industrial ou habitacional. Desde interior de construções fora do contato com o solo, até contato com o solo, água doce e outras situações favoráveis à deterioração, como também exposição permanente à água salgada e salobra. Veja, a madeira, ela tem condição de uso perfeitamente aplicável, até mesmo em construções marítimas, onde a madeira ficará em contato permanente com água salgada, água do mar. E temos para cada uma dessas condições os critérios de as patologias definidas a que ela está sujeita. Para cada uma dessas patologias nós demos uma tratativa adequada, tanto em processo de tratamento quanto em retenção. E criamos aqui um ciclo, um fluxograma que é perfeitamente compreensível para estabelecer
na madeira que eu vou utilizar, qual a técnica de tratamento e qual o produto eu devo utilizar. Exemplo, começamos do projeto, definição do desempenho necessário, a vida útil que o profissional está esperando desse material, a definição da categoria de uso de 1 a 6, a escolha da espécie de madeira que eu vou trabalhar. Vou pôr aqui um exemplo. Eu vou usar pinos, madeira de reflorestamento, que nós sabemos, madeira de baixo desempenho ao apodrecimento, e vou utilizar como deck de exposição permanente, uma condição bastante agressiva, categoria 4 da 16143. Aí eu venho, a durabilidade natural adequada? Não. A madeira é suficientemente impregnável ao tratamento a qual está recomendado? Sim. Então escolha o processo de tratamento descrito nos quadros de 6 a 10. E ali está definido o que o profissional deve seguir. Vamos imaginar, madeira durabilidade, eu vou usar agora um deck de cerne de eucalipto. Cerne de eucalipto, ok? E já escolhi, cerne de eucalipto vai continuar sendo deck. Durabilidade natural adequada? Não. Madeira de reflorestamento, mesmo cerne de eucalipto, para essas condições, possui baixo desempenho. A madeira é suficientemente impregnável? Não, porque nós sabemos que o cerne de eucalipto ele é refratário aos processos de tratamento, mesmo os tratamentos em pressão. O que a norma recomenda? Remédio para escolha outra espécie de madeira. Ah, ok, então eu vou usar uma Itaúba. Durabilidade natural é adequada? Sim. O tratamento preservativo desnecessário ou aplica-se um processo de acabamento consistente. Então essa cartilha ela é muito funcional, ela é muito inteligente e está sendo bastante utilizada nos profissionais como uma ferramenta para contribuir o uso da madeira na construção. Os agentes deterioradores, nós temos os agentes físicos, a ação principalmente do intemperismo, sol, chuva, e para isso nós temos os tratamentos adequados de proteção através de stents. O tema, como bem falado pelo meu amigo Marcelo Afalo, de resistência ao fogo, a madeira apresenta boa resistência ao fogo, possui capacidade de regulação térmica 350 vezes superior ao do aço e 10 vezes superior ao do concreto. Aqui eu coloquei uma imagem de uma estrutura submetida a chamas no laboratório de madeiras e estruturas de madeira da Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos. E o que nós observamos e constatamos? Veja, ocorre uma carbonização no entorno da madeira, mas o miolo está totalmente preservado. Então, mesmo sob intensa chama, houve tempo suficiente para que a brigada ou os sistemas de proteção contra incêndio funcionem sem que esse sistema, sem que essa estrutura entre em colapso umidizado, como acontece em outros materiais utilizados na construção, especialmente o aço e o concreto. Okay? Aqui mais algum exemplo, olha, chama intensa. Aliás, o Marcelo tem uma peça exposta aqui, que é um corpo de prova, está ali presente, um corpo de prova submetido a ensaio. Vocês vejam, depois que nós fizemos um corte, você percebe que a estrutura interna da madeira está totalmente preservada, não comprometida, mesmo submetida a intensas chamas. Fungos de apodrecimento, ele acontece quando você dá condições de umidade presente na madeira. Madeira é celulose, aminos, açúcares. Então, na presença de umidade, quando essa umidade está acima de 28%, você favorece a formação de fungos de apodrecimento, né? E aqui nós temos um exemplo do que ocorre. A parede celular da madeira intacta, a proliferação dos fungos e ampliada você vê a parede celular comprometida. Por essa razão, a estrutura mecânica na madeira fica totalmente comprometida. Um exemplo aqui é a aplicação da madeira numa construção de 2 pavimentos. A parte superior, como não foi bem projetada, falhas de construção permitir a presença de umidade, porque não é comum ter umidade no segundo pavimento, mas o que nós vimos? Uma deterioração por fungos de apodrecimento bastante rápida. E o que nós observamos? A manta
houve falha na aplicação da manta, sem a pingadeira, houve infiltração de umidade, a umidade ficou aprisionada, com o oxigênio e o material lenhoso, foi uma câmara de formação de fungos de apodrecimento, e aí, nesse caso, a construção está comprometida e essa estrutura toda tem que ser removida, não tem como recuperar nesse estágio, que a resistência mecânica já ficou totalmente comprometida. Nós temos também, lamentavelmente, alguns exemplos do mau uso da madeira como elemento construtivo. Todos aqui conhecem a Praça Roosevelt em São Paulo, onde tem um excelente pergolado construído com madeira, né, uma obra que seria uma importante referência para nós. Infelizmente, foram utilizadas madeiras de reflorestamento não tratadas, não adequadas para a categoria 4, exposição permanente à umidade, e o que nós estamos vendo? Uma delaminação e uma formação por fungos de apodrecimento. Quando você tem essa formação da orelha animal, é um processo muito acelerado de desenvolvimento, onde os fungos já estão frutificando, já estão proliferando e se multiplicando bastante. Brocas, muito comuns na parte do obuno de madeiras tropicais, mas é uma intensidade de ataque muito baixa em relação a outros agentes xilófagos, e esses sim os cupins. Principalmente o que nos dá mais preocupação e por isso todo um cuidado são os cupins subterrâneos. Existem mais de 368 espécies de cupins, 68 já declaradas espécies pragas urbanas presentes desde o Rio Grande do Sul a todo o norte do nosso país, todos os estados. E o índice de ataque é muito acentuado. Quanto mais próximo ao Equador, aos trópicos quentes, mais intensos são os ataques. Por isso, nós recomendamos sempre os cuidados de uso da técnica de proteção e da técnica construtiva, principalmente quando nós estamos falando em zona litorânea e especialmente acima do Rio de Janeiro e todo o Nordeste brasileiro. Ok? Aqui algumas imagens dessa praga, que é realmente a que mais compromete as construções, porque você não vê quando tem um ataque de cupins de solo. Ele é um ataque subterrâneo, ele nunca fica exposto ao intemperismo, muito menos à luz. Então, você só percebe o ataque desse inseto quando você está com uma estrutura comprometida ou quando eles fazem algumas galerias externas para expulsar os resíduos. Aí a gente encontra aquele pozinho granulado e vai se dar conta e fazer a investigação, e a gente acaba se deparando com um probleminha um pouquinho mais sério. Mas existem técnicas, não de erradicação, mas técnicas de proteção e técnicas de controle numa construção infestada por cupim de solo. E os perfuradores marinhos. No Brasil, são poucos os registros de perfuradores marinhos, mesmo porque nossas construções de madeira em contato com a água do mar ainda são incipientes, e nós temos 7 mil e poucos quilômetros de costa a serem explorados. A tecnologia da preservação. Ao burno é sempre tratável. Alguns conhecem como brancal, sempre impregnável. Cerme, poucas espécies são permeáveis, muitas espécies são duráveis. Madeira serrada com cerne não durável e impermeável deve ser descartada para o uso de alta agressividade. Foi o exemplo que eu usei aqui do eucalipto cerrado. Exposto ao intemperismo, está cerrado, sem alburgo, escolha outra madeira. Agora, para uma estrutura interna, é ideal, perfeito, tem boas práticas e técnicas de tratamento. Pinos, que a gente considera uma madeira de baixo valor agregado, quando impregnada, pasmem. Nós podemos dar durabilidade, garantia de durabilidade de 80 anos em condição de alta agressividade. Existe um trabalho publicado pela Escola Superior de Agronomia, Luiz de Queiroz, a USP de Piracicaba, a Exalc, popularmente conhecida, onde nós temos estacas de pinos tratadas com retenção de 5 quilos, com mais de 32 anos, 98% do preservativo presente na madeira e elas intactas, sem qualquer contaminação, por fungos de apodrecimento ou por insetos cupins.
Qual o melhor processo? Qual o melhor preservativo? A resposta vai depender do tipo de uso da madeira, a umidade em que ela se encontra e a bioagressividade do local. Foi falado aqui, nos países europeus, a tecnologia da preservação de madeiras ela é muito inferior à tecnologia aqui no Brasil. Por quê? A bioagressividade na Europa é totalmente diferente da nossa. Lá eles não têm essas espécies de cupim de solo como nós temos, com clima, solo como tem o Brasil. Mesmo porque nós herdamos um território coberto com vegetação nativa, né, adensadamente coberto com a mata nativa. Nos grandes centros urbanos essas matas deram lugar às construções, muitas delas desordenadas, e o que aconteceu embaixo do solo? Esses insetos acabaram se proliferando à busca de fontes de alimento. Nós intercedemos na biologia desses insetos. Então, o processo por imersão indicado para madeiras de baixa permeabilidade ao tratamento em autoclave e madeiras de baixa resistência natural, o tratamento por imersão é indicado somente para as classes até a classe 3. Para a classe 4, recomenda-se então outra espécie, ou madeira, o uso de madeira nativa, ou o uso do pinus autoclavado. Aqui é uma técnica de tratamento pelo processo de imersão em ambiente controlado, para que evite a mecanização, evite com que as pessoas fiquem expostas aos preservativos. E usina de tratamento de madeira, onde nós fazemos o tratamento pelo processo de célula cheia, onde nós impregnamos a madeira com os preservativos. Essa técnica consiste, olha, veja, esse cilindro, eles têm aproximadamente 2 metros de diâmetro e 25 metros de comprimento, 2 portas, entra a madeira, recebe o tratamento, sai a madeira, uma área totalmente confinada, onde todo e qualquer resíduo pós-tratamento, ele fica retido nessa área e é reciclado. Então, por isso nós chamamos de um sistema fechado. E ele passa por um processo de monitoramento, onde a gente tem um controle absoluto do tratamento, da retenção e da concentração a que deve ser dada. Inicialmente, depois que a madeira é introduzida nesses cilindros, nós damos um vácuo inicial, que é para tirar o ar no interior da célula, que dará espaço para a solução preservativa. Inundamos a autoclave com preservativo e aplicamos pressão de até 12 kg/cm² durante 120 minutos em algumas situações. Então, com isso a gente consegue uma impregnação total das células da madeira, principalmente nas áreas permeáveis, né? Sistema, como eu disse para vocês, são sistemas bem controlados, com sistema de monitoramento, inclusive à distância, onde a gente conhece e tem um registro por lote de tratamento, exatamente a que ela se destina e qual a orientação de tratamento que é aplicada. E aqui nós temos um exemplo. Através de reagentes colorimétricos, nós conseguimos observar a penetração no eucalipto profunda em todo o alburno e uniformemente distribuído. Aqui um exemplo de teca. A teca nós temos alburno, falso alburno e o cerno. Então, nós temos uma penetração de aproximadamente 15 milímetros, uniformemente distribuída. São técnicas de tratamento que nós classificamos como adequadas e que atendem às especificações normativas. E um exemplo de má procedimento em processo de tratamento. Aqui um exemplo de uma peça de eucalipto bem tratada, por isso é largamente empregado como madeira roliça e morões de cerca. E aqui um eucalipto onde a penetração não está uniforme. Isso denuncia que o tratamento foi realizado. Olha, a penetração foi profunda, mas não está uniformemente distribuída. Essa madeira foi tratada com teor de umidade acima de 30%, deve ser rejeitada e ser retrabalhada. Pinos, a mesma coisa. No caso, nós temos uma penetração total uniforme, obtida através de uma análise por reagente colorimétrico, e aqui
uma penetração periférica. Efetivamente, essa peça não vai surtir o desempenho que o consumidor espera, que o engenheiro espera dessa construção. Por essa razão, os programas de gestão de qualidade, de orientação e certificação são cada vez mais frequentes e é necessário para o disciplinamento do mercado. Os preservativos mais comuns ainda utilizados no Brasil são o CCA e o CCB. O CCA no Brasil responde por 90% do mercado. Nos Estados Unidos, esse preservativo representa algo em torno de 30% a 40% daquele mercado em madeira tratada. A retenção não é fruto da escolha, é um acaso, ela é obtida através desses ensaios de desempenho, onde nós colocamos as estacas em condições de alta agressividade. Aqui é um campo de experimento com a Exalc na região de Ribeirão Preto. A definição dos acabamentos superficiais e resistência dos stands são analisados nesse critério que foi padronizado na França e adotado mundialmente, que aqui simulando uma situação de deck e aqui simulando uma situação de parede vertical. Então tudo isso é avaliado até o ponto da indústria química da preservação de madeira colocar no mercado um produto para atender à necessidade de acabamento. E tudo isso tem que ser comprovado, certificado, para que você consiga os respectivos registros na Anvisa e no INBAM. Né? Aqui um estudo de ligações para trabalho de desenvolvimento de esquadrias em madeira, muito interessante, né? E falando um pouquinho, ainda nós temos muito para crescer em madeira tratada. O mercado brasileiro é de 2.400.000 metros cúbicos no ano em madeira tratada. Só que 55% desse mercado está destinado ao segmento da construção rural. É aquela atividade em que você vai na floresta, faz a colheita do eucalipto, faz o tratamento e coloca como morão de cerco. É uma das situações mais primárias da madeira. Somente 25% para o setor da construção civil. Então nós queremos, não é diminuir isso, o potencial é muito grande, mas fazer com que esse crescimento no segmento da construção civil seja ainda maior. 11% no setor ferroviário, em dormentes, e 9% no setor elétrico, atendendo aos sistemas de eletrificação rural, onde os postes de madeira têm uma representatividade muito maior e um custo muito menor do que os sistemas tradicionais com poste de ferro ou poste de concreto. Então, sem sombra de dúvida, o segmento da construção civil é o segmento com maior potencial de desenvolvimento do uso das madeiras no Brasil, né, para o parque industrial madeireiro. Aqui algumas das aplicações: madeira no segmento da fruticultura, dos 55% desse mercado, ou seja, 1.300.000 metros cúbicos, eu diria para vocês que aproximadamente 30% disso vai para o segmento da fruticultura. Os nossos colegas aqui do Rio Grande do Sul são um dos grandes responsáveis, felizmente, porque lá nós temos grandes plantios de vinícolas, das vinhas, das uvas, né? E também a região aqui do Vale do São Francisco, onde também se planta muito maracujá, kiwi, pimenta, como que chama? Não é aquela, a pretinha, pimenta do reino. Eu que cozinho, hein? Bom, elas são plantas espaldadas, macieiras, são plantas espaldadas com a madeira tratada. E qual é a grande preocupação do setor? Sempre demonstramos, por isso são mais de 80 anos de uso desse tratamento. O preservativo não pode ter qualquer contaminação fitotóxica com a planta, nem com a raiz, nem com a folha, nem com o fruto. Por essa razão, essas tecnologias são bastante empregadas. Aqui está os maracujá. Aqui sistemas construtivos em que a telha é de madeira reflorestada tratada, a telha, e nós damos garantia superior a 25 anos, a garantia do fabricante. A durabilidade nós sabemos que vai ser superior a 40 anos. E olha, embora pareça europeu, mas isso está construído no Brasil, em plena Bahia. Efetivamente,
por investidores europeus. Então nós queremos que os brasileiros saibam projetar, saibam utilizar os nossos recursos de forma inteligente, copiando até o que os próprios europeus estão fazendo aqui, muita coisa em madeira, né? Então, essa estrutura, toda essa casa é em madeira, a telha, a parede e a estrutura de cobertura toda em madeira autoclavada. Esse é um ginásio em Lages, ele tem um vão livre de aproximadamente, o Daniel pode me corrigir, são 60 metros de vão livre, esse ginásio de Lages. 100 metros de vão livre, todo construído em estrutura de madeira de pinos autoclavada. Está lá firme, bonito. Esse pavilhão construído pela ITA, todo ele em estrutura de madeira laminada colada, que é aplicação maravilhosa numa região aqui espetacular de montanhas, na região de Itatiba, centro de eventos, com tecnologia de construção em madeira laminada colada. Aqui foi empregado uma tecnologia de tratamento superficial, aquele tratamento por banho de imersão. Como ele não recebe o tratamento autoclave, é permeável ao tratamento autoclave, vejam que essas estruturas não estão em contato com o solo e receberam proteção de ação superficial, que dá um desempenho espetacular para as peças. Aqui, sistema construtivo em madeira de eucalipto roliço, em que nós contribuímos. Aqui um sistema misto, vocês vão ver, em terrenos de difícil acesso, módulos com madeira roliço sustentando parede em alvenaria. Aqui madeira roliça, parada de ônibus. Essas estruturas eu gostaria de mostrar para o Tião Viana lá do Acre, que dá para a gente utilizar bastante aquele material. Essa estrutura em eucalipto usinado, ele foi todinho perfilado, torneado, magnífico essa área, só que não é moradia, ela é simplesmente um abrigo de cavalos de um aras famoso aqui na região de São Paulo. Olha o tamanho desse aras, o investimento realizado, né? TEC de pinos, construções marítimas. E aqui algumas imagens, vigas de madeira laminada colada, aqui pinos autoclavados. Essa casa, toda ela em pinos. Agora veja o padrão da casa, da qualidade dessa construção na região de Ilhabela. Então, olha, nós queremos ainda mostrar alguns exemplos de sistemas construtivos habitacionais para as classes inferiores, em porque a madeira pode ter uma resposta magnífica. A madeira tem uma resposta magnífica para esse segmento. As florestas podem ser manejadas para produzir um volume 50 vezes maior de produtos finais e ainda continuar sendo uma fonte renovável de matéria-prima. Só as florestas e nenhuma outra fonte de recursos naturais podem produzir tal retorno. E a floresta pode e deve pôr fim à escassez crônica de bens materiais que tem castigado a saga humana desde o início da sua história. Isso o arquiteto Egon Gretzinger em 1949. E isso se deve ao quê? Ao fato de nós termos a indústria desse polímero, é uma indústria natural. Sequestro de CO2 com as moléculas de água, nós temos a formação da celulose e a madeira lançando, a árvore lançando O2 para a atmosfera. Então, essa é a verdadeira indústria de um polímero, seguramente o único que pode ter o título de sustentabilidade. Foi comentado, e eu vou só fazer um parênteses aqui sobre resistência à chama, porque um dos impedimentos é o conceito das resistências da madeira à chama, e é equivocado. Mas, de toda forma, o setor químico está lançando uns produtos de proteção retardante de chama que vem contribuir ainda mais para a especificação da madeira na construção civil. E vocês vão ver esses ensaios em que nós colocamos um bico de bullseye, o ângulo de 45 graus de chama intensa, numa peça que fica submetida a essa chama por 4 minutos, depois é extraído a chama e nós avaliamos o comprometimento dessa estrutura nessa exposição à chama.
se houve a propagação de fumaça, a propagação de chama e se ela comprometeu a estrutura mecânica da madeira. Vamos ver? E o que nós conseguimos é um resultado excepcional com técnicas de tratamento de aplicação superficial e que contribuem bastante para o uso dos painéis em USB e compensados para fechamento de sistemas construtivos em wood frame. Corpo de prova não tratado, submetido ao mesmo instante ao ensaio de chamas, e nós temos os resultados da madeira não tratada, série testemunha, com o mesmo módulo da madeira tratada. Vejam, a contribuição é espetacular. Nós conseguimos uma proteção maior de 80%. Bom, tão nobre e original quanto o conteúdo, somente a madeira. Por essa razão, nós temos uma campanha da Madeira de Verdade, fazendo frente a esses diversos materiais que imitam a madeira, principalmente os laminados plásticos, se apresentando ao mercado com falsos conceitos de sustentabilidade e se apresentando como natural wood ou madeira ecológica. É lamentável. Então nós estamos numa campanha de divulgação dos verdadeiros valores sobre a importância no uso da madeira certificada para os modelos construtivos, no intuito de nós preservarmos essa cadeia produtiva magnífica que é o setor madeireiro. Muito obrigado, estou à disposição.